representante da União Africana para negociações com a União Europeia. É um livro que, para quem tem estado na companhia e viajei praticamente em todo o continente, não tinha problema de como é que podia caminhar para casa. E acaba para ser, na minha maneira de entender, um livro obrigatório para ver essa particularidade na maneira de abordar problemas, assuntos de África em relação com o mundo, nesse caso, principalmente Europa. Mas uma pergunta que me estive também a aproveitar para a edição. Será que a vida, a experiência, se um funcionário das Nações Unidas, sendo um africano, permitiu constituir corredores e meandros de poder global, que é a motivação principal para o se dedicar exclusivamente ao continente africano, na medida que eu percebi como para aquilo outro via, talvez seja possível o continente africano conseguir que tanto sonha. E essa visão ousada e revolucionária, permitiu falar assim, que permitiu com que talvez de uma maneira e forma de olhar coisas acaba para provocar aquilo que eu chamo no livro, na manga, de momentos de comportamento hostil para parte de próprio que eles quando negociava aquela. É hostilidade também. Não gostava de, na fala, como eu explicar no ele, se você perceber como tem a ver com a hostilidade que é habitual ao continente africano, ou uma hostilidade em relação a dono desses pensamentos ousados. Porque no livro, nos 9 capítulos, o propõe muda aquilo que eu chamo, para usar termos próprios, muda mega tendências, nomeadamente na área de clima, demografia, novas tecnologias, e perceberam como torna difícil quando esses próprios africanos adotam as posturas de negociar de igual para igual, por exemplo, na matéria de comércio também, e motivo de aquilo que chama de frustração. Bom, está fazendo para fazer uma outra terceira pergunta antes de passar a pergunta. Professor, será que a vida é feito de grandes frustrações? Criei neto na 98 o Bumba Panhal, depois constituí programas das Nações Unidas e trabalhei ser muito bem aplaudido e tive a vez de vir à União Africana e surgem grandes handicaps e muitas dificuldades, como eu expliquei eles bastante bem e de forma muito bem claro no livro. Portanto, as propostas que eu decidi revelar e partilhar com o mundo, como é que surgiu e como é que tem estado na viver, me se fala de como a África está longe de acabar que mito de Salvador, do benevolente, termos que algumas vezes se passam no livro, de um bom samaritano também, está muito distante dele. Como é que fica que sensação, estado de espírito, eu acabo de escrever o livro, professor? Por favor, tenha bondade, um prazer. Obrigado. Professor, não está não. Fecha o microfone, por favor. Sim, professor. No microfone, por favor. Ya no fica. Super pegou sem caminho. Bom, que se disse que Monobim e houve uma introdução ali. Portanto, nunca se disse pode começar. Não, muito bem. Até um certo ponto, mas depois não houve uma introdução. Última pergunta aí, qual é o estado do espírito que fica onde eu termino de escrever o livro? Muito bem. Bom, obrigado. Ministro, agradecer Vladimir, CNJ, tudo que está aí na participar. Também se a apresentação sempre é um estudioso, não é? Portanto, não ter um grande reconhecimento para ser contribuição intelectual. E a mim ficou sempre muito tocado com profundidade de olhar coisas nesse do trabalho que tem estado a construir do vista intelectual. Bom, na realidade, quer dizer, vamos pegar na boa pergunta, Hamilton. O meu percurso intelectual foi muito influenciado pela Mário de Andrade. Porque Mário de Andrade, quer dizer, e Ipanhã, quando estava muito jovem, ele, como conheci, era um dissidente de Angola,
e portanto, e veio para Bissau porque era um grande conhecedor de Felipe Cabral e um teórico de lutas de libertação. Não pedi que tenha o microfone aberto para fichar. E portanto, aquilo é que permite para nós poder começar, não é, uma aproximação a questões de pensamento, etc., com uma certa estrutura e com uma certa racionalidade. Portanto, ele influencia-nos para poder entender no detalhes do africanismo, do desenvolvimento e o papel que Cabral teve na construção de teorias muito importantes naquele tempo. Portanto, também pensa como era importante desde jovem para poder para estudante, contra o rival, não queria INEP. E foi uma situação difícil, porque na altura a gente se catava a importância a este tipo de. Porque todo um clima não é favorável para a INEP, justamente. E portanto, eu diria que a INEP, durante esses primeiros 4 anos, não consegui transformar a INEP na instituição aqui que tem mais publicações em toda a África lusófona, inclusive não ocupa IFAM, é isso, Instituto Fundamental da África Noir, que era o centro de pesquisas mais importante de Dakar, aqui tem bastante consolidado. E depois que começaram a ter pressões políticas de qualquer ordem, aquilo que levou para trabalhar nas Nações Unidas, vai trabalhar nas Nações Unidas, o foi sempre um rebelde dentro de instituições que não trabalham, porque tem ideias um bocadinho mais de contestação do papel que está atribuído à África e, portanto, dentro daquilo, e há de Mário, na minha vida, sempre com coerência. Portanto, a primeira mensagem que me passa das jovens, e quer dizer, a nós, ora por na luta para o mundial, para um tipo de valores, etc. O Gerba e outro. Dia, quem kena manda novo link? Está renovada a prova. Per un minuto, ya. Ika podia gerar Meet lá, Google Meet. Google Meet, porque fica 20 minutos ou 30. Manda Google Meet. Por desculpar, Zoom comercial, Zoom para pagar a vocês. Não tem mais para ligar.
seguidor de Digital Media Global TV. Nós estamos ali na Casa de Direitos, num dia muito especial, esse encontro entre Carlos Lopes, que é um dos grandes intelectuais de Guiné-Bissau, e com a juventude, nesse caso, não falou de CNJ. Portanto, nós estamos a aguardar um momento para poder para poder só ajudar para poder só entender nesse momento o que deve fazer, o que é o papel da juventude, ou o que é que deve ser o papel da juventude na África, e também um livro de Carlos Lopes. Pronto, nós estamos na guarda, nós estamos no compasso de espera. Pronto, não, não. E só que ele não explica. Sim, só que não explicava, portanto, pensar que isso não passa jovens, e ora custa, tanto na luta com determinado tipo de valor, determinado tipo de objetivo, sempre uma. Nós está de volta. Se eu pus aqui está contra a maneira que a coisa está a acontecer, quer dizer, a realidade do momento, etc., sempre tendo luta para conseguir alguma vitória. E vitória, às vezes, é aquilo que não tem imaginar. E que é uma vitória imediata, uma vitória de 10, uma vitória de longo prazo. Portanto, tenta manter aqueles princípios e a primeira lição que alguém está tirando e questão da coerência. E muito importante para não manter coerência. E a coerência que eu faço, porque ora custa num determinado tipo de situação, interesses também entram na boa metade. E também se mudar para via de interesses, para via de coisas que podem ficar mais fácil, ou coisas que podem promover, ou coisas que podem não, como visto está. Portanto, é muito importante sempre para alguém ter aquilo coerência como valor em si, não é? Assim, por favor, corta o microfone. Delphi Mendes, ok, obrigado. Portanto, pensa que a nossa, se não olha, portanto, o que é que passa ao longo de vários momentos da relação Europa-África, e também de lições que alguém política, mas desde aquele ano dos 50, no tempo de Cabral, no tempo de Mário de Andrade, tempo de Higgins, não é? A luta foi sempre uma luta assimétrica. Assimétrica aqui no som, não é daqui, desigual. Portanto, aquela luta assimétrica te levou, em cada momento, no contexto histórico que está mudando, para ubicar que ponto de entrada para mudar a realidade. Né? Portanto, a nossa não tem grande dependência de questões de desenvolvimento e durante bastante tempo algum tinha desenvolvimento que laticina transformação, desenvolvimento que laticina progresso. E nota como tem países que têm ainda mais rápido que nós, não é? E, portanto, para além de tentar entender, para ver que, por exemplo, o país até desenvolver, etc., porque estava na situação acima de nós, alguém estava a tentar estudar que há aqui lições que não havia aprendido de ser relacionamento com antigas potências coloniais. Então, é livre um pouco um tentativo histórico, né, que não permitiu um entendimento mais desse tipo de assimetria, né? Mas quer dizer, a ação imediata para produzir livro a cargo de autorrepresentante da União Africana. Ficou tanto frustrado, porque durante o tempo, como foi a mas quer dizer, um coro que está permitindo, de facto, entrar na discussão africanos, líderes. Alguém está nos internet de MTN só para atualizar o sistema mais melhor. Para o nosso laranja. Sim.
Box de orange. Alguém já nos MTN? Ou Telecel? Isto é mais melhor para não. Minha internet delita, cara. Não, aí que é box. Box só com o computador aqui. Se uma só na internet tem problema, não estou ouvindo. De facto, a atitude que tem de segurança e como a atitude muito racional. Porque a tanto ali conta, a tendências de forma que se não pode mexer na situação do mercado de trabalho, onde tinha a conclusão que a maior parte desses jovens que migram na Europa faz parte de procura do mercado de trabalho, o próprio mercado decide. Talvez da autoridade, da opinião pública, porque tem uma opinião diferente, mas não se arranja trabalho porque tem demanda, tem procura. E, portanto, todo aquele tipo de estatística, por exemplo, na casa de migração, estão mostrando que 94% de migrantes da África em direção à Europa, entre a Europa legalmente, só 6% que ilegal. E muda um bocadinho que a narrativa que discute a pessoa problemas no Mediterrâneo, de escrafoga, etc. Portanto, quer dizer, sempre uma maneira de distorcer a realidade, porque está tudo em evidência partes negativas. Partes positivas. Então, há um tipo de discurso, né? Portanto, a gente diz que nós, para mostrar que, bom, eles já ligam-se uma boa pintada. Mas quer dizer, eles ligam isto aqui, né? Isto e para não discutir certamente, porque o documento está descentrado, mas ela vai dar para ser problema. A mim, da perspectiva de que a nós, na África, não chegam a fazer parte dos problemas globais, né? Por erradicação, não toma consciência que não tem capacidade. Portanto, ainda aqui espírito demonstra a realidade que nós tentamos para poder dar uma direção histórica, para demonstrar que é coisas antigas, a evolução tem determinadas coisas que está repetido, mas que tem sempre um campo é diferente. Está visto de outra maneira, aquilo mesmo, assimetrias. Portanto, esse que foi tentado. Mas a gente pretende
ideia de uma África tem que se situar na relação internacional. Então, por isso, Kofi Annan, alguém que trabalhou muito perto, também foi diretor político, mas também na ministra, presidente americana, que vai ser o principal ator da agenda dos ministros negreiros, da União Africana, portanto, também foi a agenda de diálogo entre chefes de Estado, de luta dura mais ou menos 5 horas e que permitiu não chegar, portanto, determinadas conclusões de qual que pode ser prioridades para a África. E, portanto, dentro daquilo prioridades, não identificar, e tem um problema com parcerias, não é? Se não está chamando, tem um problema com relação que não tem com outras partes do mundo. E relação mais difícil ou mais complicada em relação com a Europa. Porque a Europa é o principal investidor na África, enquanto bloco. Enquanto país é China, não é? Mas enquanto bloco é a Europa. Porque eles estão todos no bloco. E principal parceiro comercial, segundo mencionado, e principal também provedor de ajuda ao desenvolvimento. Não é? Então, para manter, tem que entender que apesar das características que a Europa tem em relação com a África, que tem tudo história atrás, não há poder mudar tipo de relacionamento. Então, aquilo, portanto, foi identificado como prioridade, ser o autor representante, e, portanto, tenta corrigir que podia mais chegar à conclusão, não frustração, uma café grande do custo da. E, portanto, dentro daquela frustração, tenta, digamos, não é, de que ao ter mantido coerência, ao ter mantido também firmeza, continuando a lutar, então, gosto, mas não podia fazer uma análise intelectual para permitir de se entender a natureza do problema e assim poder contribuir para a mudança que na vida traz. Para ali, porque pensa que não tem um bocadinho de diálogo, né, para uma classificação na própria lição. Professor, obrigado por esse primeiro momento. Professor. Vladimir, também. Sim, professor. Por nome. Professor. Não ouve você. Ok, microfone. Gosto do nome, professor. Você não ouve. Sim, obrigado por esse primeiro momento, embora tem horas que a internet quer ajudar, mas eu penso é essencial por passar. E tem algumas coisas que me captam ali, e para além do que está no livro, me só leio um trecho ali, depois vou comentar antes de não permitir para a gente fazer algumas colocações, porque chamam bastante atenção. Na página 25. Professor, o nome? Não. Ali na página 25, e chegou o momento que o Fadel Kumam acredito que os dirigentes europeus e africanos, à cabeça das parcerias entre os dois continentes, partilham um quadro mental profundamente enraizado, caracterizado pelo auto-engano. É este quadro mental que pretendo desvendar e esclarecer ao longo das páginas deste livro. No contexto médico, o auto-engano remete para um fenômeno cognitivo através do qual, consciente ou inconscientemente, o indivíduo tem uma percepção distorcida da sua própria saúde, dos seus sintomas ou do seu bem-estar. Professor, e foi tão preciso fazer uma viagem à psicologia para poder explicar o problema e fica claro como e houve necessidade de sair fora da economia, de ciências políticas, de relações internacionais, para explicar que é que é tão difícil convencer lideranças africanas de aquilo que é óbvio. E esse também é associado a uma outra questão que está também no livro, questão de fragmentar encontros. E tem exemplos que vou explicar ali, que tem encontros de alto nível enquanto representante, que encontro está fragmentado, para que me percebi, para que permitir, para poder avançar com a equipa,
com essa ideia de uma negociação a partir de um único voz, uma manga de vias buta falar. Mas minha questão é, e porque vou deixar também claro, de como a manga de vias até acaba para conseguir permitir a expressão dribles a posição africana daquilo que é a posição inicial, para ver como os próprios dirigentes africanos ou representantes que têm poder em termos de governo, acaba para preferir mais negociações sobre termos de ajuda de relações de igual para igual, por exemplo, relação comercial, e etc. Como colher essa situação? É de que a nossa psicologia para poder entender como é que a gente está continuando na raciocinar de uma forma que até é muito lógica, não é? Porque está ficando a repetir coisas que têm sentido. E, portanto, é um problema que me lembra como o próprio Frantz Fanon, e durante aquele tempo de anos 60, e chega à conclusão que, de facto, é um problema muito profundo, não é? Que se várias análises estão tentando mostrar como a gente estatua-se uma um pouco, não é? Quer dizer, está preto fora e branco dentro, né, na cabeça. Portanto, se uma colonizadora entra dentro da sua cabeça, mas tipo, nós está tudo no mesmo cão, manga, a gente não consome internet ao mesmo tempo. Internet apenas. Situação intelectual de que a gente não reaprendi cérebro africano para defender interesses da África. Portanto, a mim chega à conclusão que não nunca sai ainda daqui problema. Manda, portanto, uma rádio vem na psicologia, qual que noção que eu podia definir tipo de experiências que vive nas negociações com a Europa. A gente chega à conclusão que, de facto, a psicologia está ajudando. A Comanda Livre tem título de auto-engano. Portanto, é um conceito de psicologia onde que tenta mudar a realidade para ser aquilo que a amor próprio muita própria. Quer dizer, em vez de ser uma coisa real e mais uma coisa que acabou de construir, muita vez para o interlocutor continua só na repetir que acabou de própria. E, portanto, a não ser como é tempo de redes sociais, etc., é um conceito que cada vez a gente não utiliza mais, não é? Portanto, o que também estou a ouvir contraditório, o que também estou a ouvir gente que tem uma opinião diferente, o que fica só na repetir. E, portanto, chega à conclusão que a maior parte dos líderes africanos está nesse tipo de dependência, não é? Portanto, até pensa como a transformação de seus países depende de ajuda ao desenvolvimento. E países europeus em particular, né, pensa como a nós nunca podemos resolver o problema assim sem ajuda, não é? Portanto, não fica com esse tipo de assimetria na cabeça, é que tem nada a ver com possibilidades reais que não tem. Porque se não há olhar, por exemplo, países como na propriedade que desenvolveu, não se chega à conclusão como e diz que muda essa mentalidade. Né? A primeira coisa que tem no mundo é a mentalidade. Portanto, esse é um livro também que apela a uma mudança de mentalidade. A pôr dedo na ferida, a mostrar como a nós, de facto, não tem aquele tipo de atitude que tem sentido, não é? Que não é dividido fácil, não é? Para que dá o palco, buta deixa o poder mostrar. Assim que os europeus estão a jogar o país africano. Portanto, olha que olha como a boa, portanto, na papel, etc., está convidado para certas reuniões, é que está convidado aqui outros para poder comprar por reputação, para ter que ideia, uma coisa importante, porque a boca não é ser convidado, a boca não é dar o palco. Portanto, até jogar o palco para poder dividir. E, portanto, a nós não tem, infelizmente, a maior parte de não líderes com este tipo de atitude. Quer dizer, então ficou na tenta justificar a legitimidade dentro de seu país, porque eles são convidados e porque eles é reconhecido, etc. Quer dizer, em vez do tenta ser reconhecido na Canchungo, na Bula ou na Chombidigo, o está mais preocupado em ser reconhecido no estrangeiro. Obrigado. Professor, obrigado. Com a última questão que mais de casa,
Professor, minha obra, a semelhança de manga de outros, vou recorrer mais de Amílcar Cabral, na boa análise, na boa discussão. A hoje, 12 de setembro, um alto representante da União Africana para a negociação com a União Europeia, que busca uma fonte de inspiração, uma que não repito como falei no início, sempre vou deixar claro que uma Cabral que orienta de maneira que pensa, de maneira que usa. O que é está assinado enquanto uma sociedade que tem mais de 60% de população jovem? O que está assinado uma alguém que está a custar muito rapidamente na Bahia do Brasil, para ver de convite do presidente Lula, e Cabral está no companhão. Que como esse mensagem que você está dizendo, que manda Cabral quando está presente como tem voz, mesmo a advogar para o conjunto de países africanos, e não só, sempre Cabral está na manga, num contexto de que Cabral está ausente nesse próprio terra. O que está falando? Foi dando um grande prazer de reconhecer portanto, neste dia tão especial, né, porque 71º aniversário de Cabral, não pude chegar à conclusão como esse pensamento está ainda muito atual. Portanto, era um visionário e, portanto, a mim, continuando a seguir Cabral, e que é uma questão só de seguir alguém que tem fama ou que foi herói, etc. Mas porque tem, quer dizer, a mim como intelectual, e tem uma importância fundamental, porque, quer dizer, esse pensamento está muito mais avançado do que esse tempo e, portanto, continua a ser um pensamento muito influente. Aliás, nós fazemos uma revelação dele, que aqui em da Caciri, mas, quer dizer, o próximo livro é sobre Cabral e sobre a contribuição de Cabral para a agroecologia. Portanto, como é que através desses escritos da agricultura, ele chega à conclusão de determinadas características, não é, de meio ambiente da África, que hoje não discute na matéria de clima. Portanto, a Missuma, presidente da Fundação Africana de Clima, fazia esforço, né, de tentar entrar mais na discussão sobre clima, e para na questão da agricultura regenerativa, que é um dos aspectos mais importantes para a África, né, em matéria de clima, para descobrir que o Cabral, de facto, foi pioneiro nessa área. Né? E, portanto, com dois outros professores lá da Universidade de Cape Town, não publicou um livro sobre Cabral, solos de liberdade. Portanto, a mostrar como Cabral tem uma ideia de relação entre homem e terra. E, portanto, ainda tem um congresso de Associação de Estudos Africanos, esse ano ainda fazido na praia, né, em Cabo Verde, ainda é nisso. E, portanto, lá que nós fazemos anúncio de este novo livro, que nasceu em dezembro e que nasceu, portanto, financiado pela Fundação de Pesquisa em Ciências Humanas da África do Sul. E, portanto, nasceu em inglês, infelizmente, mas não tenho já uma ideia de como é que não podia traduzir para o português. Porque é uma coisa muito importante para a discussão, porque os estudos agrários de Cabral está à volta de 4 países. Bem, escrevi sobre Guiné-Bissau, fundamentalmente, mas escrevi também sobre Angola, Cabo Verde e Portugal. E, portanto, está permitindo dar uma ideia de uma outra faceta de Cabral que diz que consigo. Mas é para repetir só aquilo que estão com o apoio, não é? A mim está a seguir Cabral, porque Cabral tem uma profundidade, uma visão e uma característica que está permitindo ser atual ainda hoje. Fonte de inspiração de Cabral, se você podia entender Guiné-Bissau muito mais profundamente, mas embora podia entender a África e Pan-Africanismo muito mais profundamente, embora podia entender problemas atuais, porque Cabral é que introduziu debates sobre a liberdade de cultura, é que introduziu uma nota que eu gosto, a questão da agroecologia, e tem uma de coisas que contribuem, que é o que foi, de facto, motor de um determinado tipo de conceptualização que a nós gosto não podia utilizar. Você não é só muito. Alô? Alô? Professor, muito obrigado pela sua contribuição. Professor, não aproveitar tempo, suma que a gente vai ver não sei como a gente tem um outro reunião de curso. Não abre para pergunta
Mas aí não aproveita também, se não fosse uma surpresa, não nos surpreendeu também. Ele livro tem que ser publicado na Guiné-Bissau e que eu passa de tempo. Com certeza, com certeza. Obrigado. A equipa de protocolo, não é assim, depois o professor lá tem um outro conversa com o diretor do presidente. A mensagem não vai chegar. Depois lá tem as questões específicas. Não é abrir primeiro um grupo de 5 perguntas para o professor. Depois de responder, não é abrir mais um grupo de 5, porque não passa nada. Para ainda nome. Nome. Bem-vindo. Carlos. Bem-vindo, Carlos. Mas? Bem-vindo, Carlos. Bom, não problema. Eu não me mas aí. Mas não avança que isso. Não cliquei tempo antes de hora. Isamara. Jamata, sim. Tris. Mais alguém? Sim, vai começar muito claro. Bom, não começar com o primeiro alguém que faz a inscrição. Professor, em que lembra só falou, Flora Gomes está ali aqui, o Manjua. E que está perdendo a oportunidade, então que se visibaia. Está ali. Também está ali encarregado de negócios de embaixada de Marrocos. Sherry Zuf, soyez-vous bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, por bem para mim fazer pergunta. Bem-vindo, vou comprar ele. Doutor, não foi muito rápido para não pegar na questão de Hamilton, sobretudo a volta a acudir sempre para facilitar a negociação entre a África e a Europa. Mas a boa ideia tem que acabar para fragmentar o próprio para poderes africanos. O que está sentindo mais solitário, até no ponto de pensar num dia para estar nessa posição para poder fazer defender ainda mais boa ideia. Sim. E um outro segundo que nasceu do último, doutor, no segundo capítulo do próprio do livro, que fala de impérios de mente, o ensino próprio um discurso de um representante, um alto representante da União Europeia para negócios estrangeiros. E falando ali como só para poder enquadrar aqueles que têm acesso ao livro, e afirmar assim: a Europa é um jardim, nós construímos um jardim, tudo funciona. Prosseguiu afirmando que, por comparação, o resto do mundo não é um jardim. A maior parte do mundo é uma selva, e a selva pode invadir o jardim. Doutor, pode ensinar Wesley com visão crítica, para além de criticar próprio representante, que seja o José Borba, num discurso de 2022, que é tão legal que o discurso de imperialismo. Pode ensinar ele enquanto jovem, com chamada de atenção, como se chamando, caos, não nota como maior fluxo de juventude está correndo para maior, para a Europa, para poder fazer valer próprio ser vida e só, bom, não deixa para ali para cambar mais, mas e mestre, para poder estar numa reflexão acerca de que passa, vale para ter essa expressão no segundo capítulo. Professor, vamos ter um negócio para não passar para a próxima pergunta. Não, pensa melhor para não ter um turno de 13, depois não está a responder. Ok, mantenha o estudo. Meu nome é Carlos Alberto Ju, coordenador do Clube Amor Leitura. Me formei em Relações Internacionais no Instituto Internacional de Administração de Dakar. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de partilhar esse espaço com o senhor Carlos Lopes,
E de falar também na livros, um livro que dá sua contribuição, que publicado em 94, que é de primeiro romance que publicado, que de Abdoulaye lá, em 94, que próprio Carlos Lopes escreveu um prefácio. Daqui, tudo esses argumentos é muito atual, daqui e tenta mostrar como é que a contribuição de próprio Sila, de uma forma acadêmica e intelectual, na vai mostrar próprio viragem de próprio objetivo de luta. Mas que eu gostaria de ver ele sobre questões da ajuda e de cooperação que fala não se fala. Acho que como se nós vi nos primeiros momentos ou durante o período colonial, ajuda está bem através de construções de pontes, de caminhos de ferro, e se não vi depois da Segunda Guerra Mundial através de plano Marshall, que tem assuma um objetivo ser um rampar contra o comunismo na própria Europa. Subir mais diante através de rua de seda de China, né? Esse objetivo que queria caminhos para fazer esse investimento que o próprio bloco europeu tenta contrapor através de Global Gateway. E surge também como, para além dos atores, e tem outros atores que atualmente estão presentes, própria Rússia, cada um deles tem esse interesse. E a medida que me percebi, será que fora ou atrás dessa ajuda e que tem uma ação que neocolonial atrás da ajuda? Para ver o que está acontecendo o seguinte, e que tem uma ajuda verdadeira, e que tem uma troca. E a não será que não está à altura de fazer ali no interesse, ora que não trata que os outros atores, e que existe amizade entre Estado, mas sem interesse. E outra coisa para ficar muito rápido, vou citar ali o de França, não? Pele negra, máscara branca, que está testemunhando também vestígios de dominação cultural e... Ok. E Jamata, Sousa. Obrigado. Joelson Tavares. Professora, a minha tem duas questões. Primeiro questão, com citação de Frank Fanon, que fala como cada geração tem essa missão e cabe a própria geração cumprir ou falhar essa missão. Por que com essa citação? Para ver a primeira questão, na BIM. Segundo o entendimento, é só uma geração que consegue cumprir essa missão na Guiné-Bissau, que é a geração da Amílcar Cabral, que é de libertar o país. Depois daquilo tem só falhas que a geração teve. Agora, a minha questão é com relação ao livro e esse debate com a juventude. Qual que é o entendimento do professor segundo os desafios que essa geração tem com o processo de desenvolvimento africano, não é? No contexto global? Segunda questão, uma questão meramente provocadora. Professor, mas se contra na plano do professor, será que de uma maneira que o Serbia Guiné-Bissau um dia depois o deixar e tem plano de volta a ser mais Guiné-Bissau suma o país? Obrigado. Essa questão. Professor, eu controlo o microfone. Você não ouvi? Nunca sei se Vladimir na papel. Professor Yami, Hamilton, o público está a responder. Ou é alguém que está em... Eu vou Vladimir, a mim não alerta deles. Ah, tá bom, tá bom. Professor, o público está a responder. Professor, não ouvindo. Professor. Professor.
se te importa, então aproveitar para fazer questão a nossa questão online. Não é a se possível, me se entenda uma pergunta. É possível não ligar no microfone? Professor, o público usa responder. Sim. Vou aguardar a segunda roda. Professor, está aí disponível. Pronto, então quer dizer, naquelas perguntas que não ouvi só de bem-vindo ao Carlos, né? Bom, neste primeiro, quer dizer, comenta que frase de Borrell, que era naquela altura, não é? Era alto representante da União Europeia, não é? Para relações externas. Portanto, se não leva a coisa a sério, não é? Ele queria ser de interlocutor. Mas não quer cada nenhuma chance de papel quer, porque ele está ficando a dividir e, portanto, e conseguir que mistério, que cedo africanos ficaram divididos, é que chega de pôr em causa a estratégia da Europa para a África. Mas a mim que não consegui que ele tenha vitória, né? Não consegui também pecar aprovado, né? De forma oficial. Portanto, a União Africana nunca cá aprova que estratégia até hoje. Portanto, quer dizer, foi meia vitória esse pomista. Mas me pensa como aquilo metáfora que usa de jardim, com selva, etc. E quer dizer, é triste, porque alguém que tem uma tradição socialista na Espanha, né? Portanto, foi inclusive ministro espanhol de Relações Exteriores no governo socialista. E para mim está mostrando esse problema de relacionamento da Europa com a África. É um problema quase transversal, quer dizer, tudo forças políticas na Europa. Outros estão sendo um bocadinho mais racista, outros estão sendo um bocadinho mais neocolonialista, mas quase tudo é ter uma visão, de facto, uma visão muito deturpada, não é? De que deve ser o relacionamento entre a Europa com a África. Não está notando, portanto, às vezes a gente vai ficar admirado e fala, puxa, como é que esse o governante europeu e está ficando a fazer esse tipo de relacionamentos com ditadores, com esse, com aquilo, aquilo. Portanto, é natural, porque eles têm uma visão da África muito distorcida, mesmo na esquerda europeia, né? Portanto, me pensa que é muito importante para o politista uma visão que está centrada na questão da ajuda ao desenvolvimento. Porque a questão da ajuda ao desenvolvimento evolui, na realidade está vindo de cristianismo, né? No cristianismo está a fazer altruísmo para pôr e paga digamos, o pecado, né? E, portanto, ora que eu vejo como tem uma situação que precisa de pulmão, você tenta com caridade compensar que coisas que você pode considerar como você faz direito na dia a dia, na vida. E, portanto, é assim que começa, não é? Com esse tipo de conceito que depois vem evoluir uma coisa mais estruturada. E depois vem desenvolver uma indústria, não é, de ajuda ao desenvolvimento, que tem tudo, quantidade de atores que está beneficiando dele, igual se não viver fim da ajuda ao desenvolvimento. Portanto, os livros também estão a contribuir para mudar esse paradigma, né, para ajudar a não entrar numa outra fase, no dia que o relacionamento está sendo muito mais baseado em interesses, né. Suma que Carlos não fala, para o país sempre tem interesses, mas é por disfarçar que o princípio de países tem interesses e pretensão como ela fazer coisa porque e caridade e altruísmo ajuda. E portanto a nossa também não tem que sair de crença, não é? Porque é uma crença muito forte de que tudo que pode acontecer de bom e porque algo não externo que não é bem ajudado. Portanto, agora quando o relatório da FMI, a gente está a tocar palma. Se sendo um relatório positivo, está a tocar palma. Se ser um relatório negativo, está condenado. Quer dizer, o problema é que a FMI, de facto, tem interesses próprios, não é? Mas, e só um exemplo, há nomes que tende a organizar, para não ter como é que está a falar? Para não ter noção, não é? Uma explicação de problemas para não poder entrar numa situação de transformação. Porque é muito diferente crescimento e transformação. Crescimento e a hora que o produto interno bruto aumentar, mas e poder transformar a vida de gente, e poder, aliás, ser uma coisa que está engana, não é? Gente, em relação a
Vladimir, sim, linha corta. Bom, mas praticamente um bocado de pontos que o Ministro passa em relação a perguntas que faziam. A mim que tem ainda muito tempo, se uma conta para vocês, tem uma reunião que na BIM participa, está ali na Abidjan, na ajuda do novo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, e nós temos uma reunião de trabalho estratégico que não começa dentro de mais ou menos 15 minutos, e portanto o tempo não vai chegar lá, etc. Talvez não tenham mais uns, mais ou menos uns 7 minutos. Professor Vladimir que não conversa com o agora. Pensa que talvez fazer uma pergunta, não sei, eu vou seguir. A minha história é à disposição. Não, professor Vladimir não fazia a pergunta final. Só que nunca se vicia e não dar uma oportunidade para alguns clientes que fazer essa pergunta, professor, que conseguiu, mas infelizmente em relação à questão de tempo, não lamenta, dentro de 15 minutos, fica na vintena. Professor, minha pergunta é a seguinte: primeiro, colocando no lugar de presidente do Conselho Nacional de Juventude de Guiné-Bissau, qual que conselho o tem para jovens que estão ali? Minha segunda questão é a seguinte: nos dias de hoje, manga de jovens africanos estão a eleger uma oportunidade para a realização de seu melhor sonho, deixa a África e vai para outro continente. Professor Carlos Lopes, não sabia como dirigir a maior instituição, ou seja, a estrutura das Nações Unidas a nível da África, não fala na caso do UNECA, não fala caso do UNECA, e também o proporciona mangas de oportunidades de partilhas de informação entre essa estrutura com a juventude africana. Nóbio. Ok, sim. Que conselhos também que tem para nós enquanto jovens africanos e na boa perspectiva, o que é que deve fazer para poder reduzir essa tendência migratória de jovens africanos que sempre, na sua maioria, tem essa ideia de abandonar o continente. E outro, suma que o próprio contexto atual está dando informações. Manga de bias não entra, não sai para via internet que está dando facilidade. É possível juventude guinense? A nós é. Professor. Vladimir. Tá bom. O objetivo é duas questões e conseguir. Não consegui ouvir questões. Ok. Responder? Última, não, e falta a última. Senhor. Ok. Bom. Vai. Professor Lopes, toma que ele próprio conhecimento, senhor, de como a internet está dando facilidades. A juventude está com a ansiedade de poder ter um momento de partilha com o e sobretudo outros está fora esse espaço e que é suficiente. É possível, ali para fim de 10 anos, a juventude guinense tem uma conversa presencial com o professor Lopes, onde que não pode fazer num espaço mais apropriado, por exemplo, um estado ali no Correia, que não tem plena certeza de como a maioria de nós, enquanto jovem, não tem bastante interesse na poder partilhar. E era bom. Um grande
pensa uma não poder organizar mas eles eram de um bairro mais à volta de livro, né? Mas em boa iniciativa pensa como só que não mostra possibilidades de fazer com esse formato, né? Não pude resolver problemas técnicos para não poder ter um Jumbai com mais participação e também com mais antecedência para a Visagits, não é? Portanto, está à disposição. Que é para responder a última pergunta. Em relação a que não pude recomendar a jovens, não é? Em relação a essa crise que ela vive, que até a manga deles pensa como uma, digamos, situação pessoal e tão difícil que a resposta mais fácil é para poder migrar, para poder ir para um outro terra, né? Vladimir, eu pude fechar o microfone porque não fazia eco. E, portanto, pensa como a partir do momento que não chega esse tipo de vivência pessoal, de crise, etc., e difícil para poder reorientar a gente na base só de esperança, tem de ser na base de coisa real. E, portanto, coisa real e para a gente se poder olhar, quer dizer, situação do futuro, não situação imediata. E situação do futuro, e a Europa não entra em grande crise, né? Quer dizer, é como a análise sempre tem insistido, como a análise de analisar mega tendências de longo prazo. Porque mega tendências estão mostrando como a Europa não vai entrar numa grande crise, porque uma crise de envelhecimento de sua população e uma crise de conversão de sua economia para poder responder a novas tecnologias, mas também mudanças de clima, etc. Portanto, não entra num mundo muito mais complicado. Eu digo que até em dúvida, a África, quer dizer, que se juventude, que se potencial, tem respostas muito mais interessantes no futuro. Mas não está admitir que na Guiné-Bissau é difícil para a gente poder ter este tipo de esperança, porque até são coisas na Baía caminho errado, né? Embora, quer dizer, a mim isso não está circulando na África, não está a ver com coisas não mudam também na África, tio, né? Portanto, não tem de informar, não adianta-se melhor, porque até são notícias negativas, que está sendo uma coisa que não evolui muito na países da África, né? Portanto, não tem mudanças positivas, muitas mudanças positivas. A mim, por exemplo, só essa semana, portanto, esteve na 4 países africanos, portanto, fomos agora na Togo, bem na coisa na Addis Abeba, estar em Abidjan, dali na vai para coisa para Quênia, e portanto, esses países todos estão em grande evolução, quer dizer, que até mínima dúvida. E portanto, não muda essa situação social, não muda essa situação para jovens, criação de emprego, industrialização, etc., de uma forma que a gente próprio pode imaginar há uns tempos atrás, não é? Industrialização não aconteceu. Mas claro, agora com a na Guiné-Bissau, quer dizer, coisas na Pati, você fica com a impressão que uma coisa na cana ainda. Mas não pensa como mais importante de que tem uma ideia de que o futuro irá ser a nosso favor, não é? E sobretudo a voz jovem. E para ter também uma ideia que me pensa muito importante para não ficar atento, não é? A ideia de como é que não está organizada hora que tem uma crise, né? Isto na resposta anterior menciona meu amigo e meu irmão de coração Abdullah Sila, porque através de si contribuição como ficcionista, mas também como pessoa, né, cidadão, como interventor cívico, né, e para mostrar o que coerência, vou lembrar um papel lá atrás. Mas então um outro amigo também, irmão do coração, que é companheiro deste tipo de luta intelectual, que é do Peter Mendy. Então a frase que nós vamos utilizar, e de Peter Mendy, ou aliás, pensamento que nós vamos utilizar de Peter Mendy para passar para jovens, antes de eu ficar a minha participação. Peter Mendy tem
Biaski papel uma coisa muito profunda. E falou, qual que dificuldade que tem a OSS na Guiné-Bissau? Que mais garante de que dificuldades que tem no tempo de Amílcar Cabral? Qual que dificuldade da OSS? Que mais do que no tempo colonial? Que mais do que repressão, privação de liberdade, controle, PIDE, racismo, desprezo, que temos naquele tempo. E, no entanto, Cabral, em face de tudo que é realidade, como jovem, porque era muito jovem, o que é que fazia? E pega texto. E pega texto e decidiu como as coisas estão no mundo. Portanto, a mim, quer dizer, aquilo aqui, mensagem que pensa mais forte que não pode passar a juventude. Obrigado pela oportunidade. Pensa como se eu falar, Vladimir não tem outra maneira de fazer mais grande. Tá bom, professor. E um outro pedido que os jovens que estão ali. Professor, um outro pedido que os jovens que estão ali na fase e tem muito interesse em relação a essa obra, Armadilha de Altingano. É possível, professor, enviar alguns exemplares para venda, mesmo o Conselho puder apoiar naquela, para jovens poderem ter acesso a esse conhecimento que está na partilha, para propósito próprio daquela e para poder permitir, enquanto jovens, não consumir ideias que o professor Lopes tem. Não, na produtividade, de maneira, não é bem organizado por Hamilton, porque não fazia uma expedição de curso que ele organiza como Magnus, portanto, não tenta utilizar o mesmo canal, então pode mandar vos exemplares para eu poder utilizar e distribuir. Muito obrigado. E qual que nascer a última mensagem de despedida logo, independentemente de o que eu não respondi, vai já falar ou não despedir. Mas tem uma mensagem especial como estou deixando para além de que frases vai já. Bom, que mensagem de Cabral que me pega depois de Peter Mendy e tão forte que nunca me estive misturado com coisas menos importantes, não é? Tá bom, muito obrigado para esse tempo que dispensar para nós, não agradeci e lamenta também o facto de internet pregar no partida durante toda essa jornada, mas tem que ser assim. É um exemplo também de sinal de resistência, isso acaba um exemplo claro em relação àquilo e está permitindo também, enquanto jovens, nós não acreditar como é possível, mesmo com tanta dificuldade, de poder concretizar no desígnio. Isso aqui era para sonhos do Conselho, provoca um jumbai entre o professor Lopes com a juventude. E não agradeci também tudo que eles que disponibilizaram tempo de vir partilhar esse momento com nós. Boriba na paz. Obrigado. Não espera como nesse próximo ano, a juventude na volta a convocar, não encontro presencial, daqui a internet cana cedo já barreira para nós. Obrigado para você tudo. Obrigado.